Olá, bom dia. A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência chegou ao Senado no dia 8 de agosto, depois de ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados. E foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, por onde começou a tramitação. 6 audiências públicas sobre a PEC foram realizadas e o relator da proposta na comissão, senador Tasso Gereissati, apresentou seu relatório na última quarta-feira. Caso seja aprovado hoje, o texto segue para análise do plenário do Senado e a previsão é que a PEC principal seja votada em 2 turnos até o dia 10 de outubro. A TV Senado está acompanhando tudo sobre a tramitação da reforma da Previdência e hoje, a partir das 9 da manhã, vai transmitir ao vivo a primeira etapa de votação na Comissão de Constituição e Justiça. Para comentar os principais pontos do relatório do senador Tasso Gereissati e a inclusão dos estados e municípios em uma PEC paralela, eu recebo aqui no estúdio o especialista em Direito Previdenciário, Diego Queruli, que é secretário-geral do Instituto Brasileiro Previdenciário. Bom dia, Diego. Qual é a sua expectativa para a votação hoje na CCJ? Bom dia a todos. Bom, a minha expectativa é de que algo seja modificado. Eu ainda sou otimista, ao contrário de alguns que ainda estão pessimistas. Essa questão da PEC paralela tem atrapalhado bastante a tramitação da reforma. Colocar na PEC paralela critérios que precisam ser modificados já nessa PEC é muito perigoso, porque a gente deixa de discutir a PEC principal jogando as necessidades de alteração de texto para uma PEC paralela. Hoje, provavelmente, a CCJ vai modificar o texto. Existem várias emendas supressivas. Foram apresentadas mais emendas no Senado do que na Câmara, né, até mesmo pela própria forma de tramitação. Aqui, quem são os senadores componentes da CCJ não precisam do apoiamento como na Câmara, que são várias assinaturas, né? Então, temos expectativa de que emendas sejam aprovadas e de que novas relações surjam nesse texto principal. Ok, Diego, a gente vai voltar aqui com você comentando os principais pontos do relatório, tá certo? Tá certo. E ali do outro lado da tela, já pertinho da Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos conversar também com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, André, bom dia a todos. Olha, por enquanto o movimento ainda é pequeno por aqui. Poucas pessoas circulando aqui pelo túnel do tempo. Ali atrás a gente vê alguns poucos jornalistas que estão aguardando para entrar na sala, que segundo a polícia só vai ser aberta para a imprensa a partir das 8h30. Por enquanto, só um senador registrou presença, que é o senador Jorge Cajuru, que já está aguardando lá na sala. O texto do relator, senador Tasso Gereissati, recebeu quase 500 emendas. Mais de 300 foram apresentadas depois da leitura do relatório. O senador vai apresentar uma complementação de voto com a análise dessas emendas e também com alguma emenda que possa ser apresentada até durante a reunião. A informação que a gente tem é que o senador deve fazer pelo menos 2 mudanças no texto. Uma para reforçar que o valor da pensão por morte não poderá ser inferior a 1 salário mínimo em qualquer situação. Na versão anterior, esse direito só era garantido para os pensionistas que ganham abaixo do piso nacional. A outra mudança, o senador propõe a criação de uma contribuição previdenciária para os trabalhadores informais, que hoje não estão inseridos na reforma, no regime geral. Seria uma contribuição semelhante aos que pagam hoje os microempreendedores individuais. De acordo com o IBGE, André, cerca de 41,3% da população ocupada no Brasil está na informalidade. Voltamos com você. Muito obrigado, Dinalva. Diego, hoje, do jeitinho que está, qual é o ponto mais preocupante da reforma da Previdência? O cálculo do valor dos benefícios. Até que o atraso um pouco na concessão do benefício era algo que a Previdência precisava ser reajustada. Nós aposentamos muito cedo e temos, graças a Deus, uma expectativa de vida muito longa, mas o cálculo ficou muito ruim. Essa história da média dos 100% maiores, dos 100% salário de contribuição, não dos 80% maiores como é hoje, reduz drasticamente a renda das pessoas. Lembrando que a ideia dos 80% era justamente desconsiderar aquele período transitório entre empregos ou que o segurado recebia um salário menor. Quando você coloca todos esse salário de contribuição, a renda cai de 20% a 30% em algumas situações. E, além disso, ainda tem a perda no coeficiente de benefício, que é aquele de 60% mais 2% a cada ano, a contar dos 15% ou dos 20%, que até isso ficou meio perdido no texto. Que o texto original fala que aos homens é 20%,
No relatório do senador Tasso, na PEC paralela, fala que é 15. E o que vai ficar nesse meio período entre a PEC principal e a PEC paralela? Nessa mobilização toda que você tem vindo muito aqui à casa, você sente que é possível mudar isso aí, esse cálculo dos benefícios? Eu vejo uma resistência muito grande, pouca discussão sobre isso, porque o cálculo é o que gera a maior parte da economia para o governo. Aquela economia de R$1 trilhão, a maior parte dela vem dessa metodologia de cálculo. Então, alterar isso seria meio que desnaturar a reforma para a economia que eles pretendem, e é uma economia, segundo o ministro Paulo Guedes, para bancar o sonhado sistema de capitalização que ele pretende implantar no Brasil, que este, na minha opinião, nunca vai passar. Ok, Diego, já voltamos a conversar com você. E está marcada para as 9 da manhã a análise da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Foram apresentadas quase 500 emendas com sugestões de mudanças no texto principal. Não adiantaram os apelos da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, e nem do relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, para que as emendas fossem apresentadas até o meio-dia de terça-feira. Os parlamentares optaram por seguir o regimento interno da Casa, que prevê que as mudanças podem ser apresentadas, inclusive durante a discussão sobre a reforma da Previdência na CCJ. Resultado, até o final do dia, já havia mais de 400 emendas. A presidente da comissão disse que o texto será analisado amanhã pelo tempo que for necessário. Nós temos hora para começar, 9 horas da manhã. Nós não temos hora para terminar e nem temos pressa, porque é um debate relevante, é um debate importante, que nós temos que ouvir todas as vertentes. Lembrando que teremos destaques e nada impede que um destaque ou outro destaque possa sair vencedor num amplo acordo, alguma coisa regimental, de emenda de redação ou de mérito que não cause grande impacto para o governo. A sessão deve começar com a leitura de complementação de voto pelo relator. Em seguida, é aberta para os votos em separado. O que acontece quando algum parlamentar discorda do relator? Depois tem início os debates, que devem durar o dia todo. E no final, a votação. Se aprovada, a matéria segue para análise no plenário. A votação deverá ocorrer em 2 turnos. O primeiro com 5 sessões e o segundo com 3 sessões. E no primeiro turno, os parlamentares ainda podem apresentar novas emendas. O relator já adiantou que o texto será o mesmo aprovado na Câmara dos Deputados. Apenas 2 pontos foram retirados, o que colocava na Constituição critério de renda per capita de 1/4 de salário mínimo para direito ao recebimento do benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes de baixa renda, e a elevação dos pontos, soma de idade mínima e tempo de contribuição, necessários em regra de transição para mineiros e trabalhadores expostos a agentes nocivos. E uma PEC paralela da reforma da Previdência, que trata de estados e municípios, também vai ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O anúncio foi nesta terça-feira, depois de um acordo entre os líderes partidários. Além de incluir os estados e municípios na reforma, o texto traz mais 5 pontos importantes de alteração do sistema previdenciário. Vamos ver quais são eles. O senador sugere que nenhum pensionista vai ter renda menor que um salário mínimo. Também aumenta em, no mínimo, 10% o valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. Mantém o atual tempo de contribuição de 15 anos para homens e mulheres, tanto para quem já está no mercado de trabalho quanto para quem ainda vai entrar. E abre novo prazo para servidores públicos federais optarem pela FUNPRESP, o regime de previdência complementar. O relator também sugere 2 novas fontes de recursos para a previdência social: a contribuição previdenciária das entidades filantrópicas, com exceção das santas casas e entidades de assistência, e a reoneração do agronegócio, que terá de pagar contribuição previdenciária sobre as exportações. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, já está no Senado e falou sobre a expectativa para a votação de hoje. Nós só temos uma certeza, nós temos hora para começar, não temos hora para terminar. Começa às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e não temos tempo para terminar. A certeza é que nós terminamos ainda hoje, ainda que de madrugada. Nós vamos abrir com o voto, a complementação de voto do relator, teremos até 2 horas de leitura de voto em separado, começamos a discussão, cada senador tem até 10 minutos para falar, membros titulares ou não
da CCJ, e aí vamos votar o texto principal com as emendas destacadas. E aí é que começa a bagunça. Vai haver debate, vão querer derrubar o relatório, outros vão querer aprovar. Então nós vamos dar amplo tempo regimental para os parlamentares, mas seremos rigorosos no cumprimento do regimento interno. Nós acreditamos que, portanto, já a partir de amanhã nós já podemos estar entregando para o plenário da Câmara, cumprindo o calendário regimental e combinado com os líderes, para que a Câmara, para que o plenário, em 5 sessões, discuta e coloque em primeira votação. E como fica a questão dos estados e municípios? Houve um acordo de líderes ontem, que eu achei fundamental, uma sugestão que foi dada por nós, de nós já aprovarmos, discutirmos, colocarmos em votação o relatório do senador Tasso e também depois a sugestão dele de transformar a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela. Se isso for aprovado também, nós ganhamos mais 30 dias de calendário. Por quê? É como se a CCJ estivesse assinando a PEC paralela. Portanto, nós não precisaríamos fazer audiências públicas, discutir, debater no prazo de 30 dias. Ela vai junto com o texto principal para a primeira discussão em plenário. Vamos voltar com a repórter Edinalva Ferreira, que tem mais informações sobre o dia de hoje. Vamos lá, Edinalva? Beleza. Oi, André. Eu estou com o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Ele protocolou ontem um voto em separado, um voto diferente do texto do voto do senador Tasso Gereissati. Bom dia, senador. Quais são as mudanças que o senhor propõe nesse voto em separado? Bom dia a todos os telespectadores da TV Senado e todos aí no estúdio. Primeiramente, é importante nós esclarecermos que o PDT ele apresentou uma proposta na Câmara dos Deputados, a mesma proposta que o nosso presidenciável Ciro Gomes defendeu na época da eleição. Ela tem 3 pilares básicos e dentro desses 3 pilares básicos que defende o direito ao acesso ao salário mínimo, da assistência social a esses assalariados, uma repartição justa para todos do regime próprio, tanto do civil quanto do militar, e uma capitalização diferente da que o governo propôs e não passou na Câmara, que a nossa tratava justamente para os que ganham acima de 5 salários mínimos. Mais do que esses eixos principais e fundamentais, o que o PDT hoje aqui na comissão vai defender, vai discutir, é de verdade esse corte de privilégios que o governo tanto vendeu para a sociedade brasileira. Não é possível que um tema que tem impacto a médio e longo prazo seja tratado no afogadilho e a pretexto de se dizer que não dá tempo de se discutir de forma altiva o próprio texto principal, como a Constituição nos autoriza a revisar o que vem da Câmara dos Deputados e, dentro do nosso ponto de vista, com a correção feita, devolver para ela para que ela possa fazer os ajustes finais. Então, essa desculpa que está sendo dada para se criar uma PEC paralela, que eu estou chamando de PEC da balela, e fique-se registrado nos anais da história, porque mesmo passando no Senado, está na cara que essa PEC não anda na Câmara dos Deputados. E não é porque eu sou pessimista, não. É porque a gente conhece como funciona a política de dentro da casa. Fui 3 vezes líder da casa lá na Câmara dos Deputados, 2 vezes do PDT e uma da minoria. A gente sabe como funciona e eu tenho conversado com os líderes. Lá não é só o presidente que diz vai acontecer. Tem que ter um entendimento da casa. E claro que tudo que eles estão dizendo é verdade. É uma injustiça isso daqui, joga para a paralela. É injustiça o que estão fazendo com o regime geral, joga para a paralela. É injustiça o que estão fazendo com a pensão por morte, joga para a paralela. Ou seja, essa balela aí é só para dizer, olha, as injustiças a gente entende que está aqui, nós vamos corrigir, mas vamos aprovar assim mesmo as injustiças porque o Brasil tem pressa. Pressa de quê? De tirar direito de trabalhador? Nós não concordamos. Certo, senadora, a gente está com um entrevistado no estúdio que vai fazer uma pergunta para o senhor. De novo, na verdade, sou eu que gostaria de perguntar ao senador Everton se foi feito um corpo a corpo com os senadores da comissão em relação a esse seu voto em separado.
Olha, nós estamos fazendo o diálogo não só com a oposição, mas um diálogo franco, aberto, porque, primeiro, nós não estamos aqui fazendo oposição e vocês aqui que cobrem o Senado no dia a dia sabem que, da história nossa recente, a oposição mais responsável e mais coerente que está tendo é essa. Nós não atrapalhamos em nada o governo nos últimos 6 meses, justamente porque nós compreendemos a grave crise que o Brasil vive. Agora, é preciso dialogar e esse corpo a corpo nós estamos fazendo para mostrar para os deputados, para os senadores, principalmente aqueles que adoram perguntar para a rede social o que eles acham. E vamos perguntar de verdade, de forma franca para o trabalhador, que privilégio é esse que está sendo cortado? De regime geral? Minha gente, regime geral, o teto é até R$4.900. Quem é privilegiado nesse Brasil que ganha R$2.000? E esse está sendo afetado diretamente. Isso não é uma reforma da Previdência, isso é uma reforma fiscal. Tem matéria tributária, tem matéria fiscal dentro de um assunto que não é para o governo Bolsonaro, é para toda a geração futura, é um assunto de Estado. E nós não vamos aceitar e botar o dedo num projeto desse, simplesmente da forma que está, simplesmente assaltando ali direitos claros, conquistados, adquiridos dos nossos trabalhadores. Tá certo, senador. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Voltamos com você no estúdio, André. Obrigado, Dinalva. E quem está acompanhando também esse dia de votação na CCJ é a repórter Isabela Dutra. Isabela? Olá, André. Um outro voto em separado que vai ser apresentado hoje é do senador Paulo Paim, que está aqui ao meu lado. Senador, bom dia. O que o senhor propõe nesse outro voto? Olha, o nosso voto separado, ele é fruto de um longo trabalho que fizemos, que vem desde a CPI da Previdência, as viagens que eu fiz aos 27 estados, debatendo reforma trabalhista e previdenciária, e o foco aqui é demonstrar que quem vai pagar essa conta vão ser exatamente os trabalhadores da classe média para baixo, principalmente os mais pobres. Veja bem, que chega ali nessa reforma, dizer que o cidadão, que hoje a lei não permite, poderá ter um benefício menor que o salário mínimo. Calcula um cidadão que se preparou para se aposentar durante o mês, por exemplo, de novembro. Digamos que promulguem essa PEC no mês de outubro. Se ele ia se aposentar, vou resumir, com R$2.000, se prepara porque ele vai receber R$1.200. Calcula uma viúva. Se o seu marido morrer e ela já ganha um salário mínimo, hoje ela ganha o princípio da integralidade como pensão. Aí ela só vai ganhar 60%. Calcule as pessoas que têm direito à aposentadoria especial, algo grave, grave, muito cruel. O cidadão trabalha 15 anos debaixo de uma mina, com 35 anos, eu diria porque é 15 mais 21, com 36, ele está pronto para se aposentar, porque ele ficou lá no subsolo. Os mineiros passaram aqui um vídeo, a TV Senado mostrou, é cruel, é cruel. Agora não, ele tiver com 36, ele vai ter que esperar até os 55 para poder se aposentar. Metalúrgico, que é 25 anos em área insalubre, penosa, porque prejudica a saúde, a vida da pessoa, começa a trabalhar com 25, com 20 mais 25, 45, ele só pode se aposentar com 60, ele fica 15 anos não podendo trabalhar onde ele trabalhou a vida toda e não pode se aposentar. E se for se aposentar antes, vai ter que também entrar na média de toda a vida laboral. Na média de toda a vida laboral, qualquer um cidadão desse que porventura vai se aposentar, não precisa ser especial, ele, em relação ao que é hoje, que é as 80 maiores contribuições, ele poderá ter um prejuízo que pode ser de 10%, 20%, até 30%. São questões como essas que são inaceitáveis. Aposentadoria por invalidez, por exemplo. Hoje, você está trabalhando numa empresa, teve um acidente no caminho, ou mesmo teve um AVC à noite em casa, você se aposenta com o princípio da integralidade. Agora não, se você não tiver mais do que 20 anos de contribuição, você se aposenta com somente 60% no momento que você mais precisa. Senador, tem uma pergunta do estúdio para o senhor. André, pode fazer pergunta. Diego. Bom dia, senador Paulo Paim. Diego Cherulli. Oi, Diego. Tudo bem? Senador, como que o senhor vê essa posição da CCJ em relação à insegurança jurídica entre a PEC principal e a PEC paralela? O senhor acha possível, o senhor, como o líder da sociedade, briga sempre, conseguir fazer com que a PEC principal tenha todas as alterações necessárias para que tenhamos segurança jurídica?
Olha, Diego, você, inclusive, eu quero dar aqui um parecer também, uma opinião minha. Você me ajudou, inclusive, na construção do relatório. Não você, com outras entidades também. É inaceitável esse ponto de vista. O correto, o adequado, nesse momento da história do nosso país, com quase 14 milhões de desempregados, o que teríamos que fazer? Já que tem que fazer mudanças, vamos fazer na PEC principal. Eu estou aqui há 33 anos na casa, faríamos todas as mudanças na PEC principal, a proposta voltaria para a Câmara dos Deputados, por acordo de liderança, com certeza, até o fim do ano, essa questão estaria votada. Porque se rompe todos os intertícios. Aqui na PEC paralela mesmo, estão propondo agora romper todos os intertícios, que teria que ser no mínimo 30 a 45 dias, estão propondo apresentar hoje e votar hoje. Se isso pode ser feito com a PEC paralela, por que não pode ser feito com a PEC principal? Para as pessoas entenderem, PEC paralela é um nome fictício, é uma outra PEC que poderá ser apresentada hoje e querem votar hoje ainda. Se pode fazer isso, qual é o problema, então, de fazendo mudanças na PEC principal, que é a PEC 6, ela volta para a Câmara e, mediante acordo, tranquilamente, vota-se rapidamente. Aqui nesse Congresso, e a história mostra, o passado, o presente e projetando o futuro, que teve muita emenda constitucional que nós votamos numa noite, em 2 turnos. Por isso você está coberto de razão, o certo é fazer tudo na PEC principal. Senador, o senhor estava falando para mim que o seu voto deve ser bem longo, né? Esse voto em separado. O voto tem mais de 100 páginas, né? Mais de 100 páginas, eu vou fazer um apelo para que eu possa, no mínimo, me deem o direito. É um trabalho acumulado que não é de agora, que vem desde a época do governo Temer, essa construção, até o momento. Eu quero que a população saiba o que está acontecendo. Que eu tenho a oportunidade de ler aqui e depois também quero ler no plenário, porque é inegável. Você é assalariado, você é trabalhador do campo, da cidade, aposentado, pensionista, área pública ou civil, área privada, todos perderão. E não é perda pequena, é uma grande... a perda é muito grande que os senhores verão se essa PEC for aprovada nos moldes que está aqui. Muito obrigada pela entrevista, senador. Um bom dia para o senhor. André? Obrigado, Isabela. Geruli, e aí, como é que está essa expectativa em relação a esses votos em separado, a pressão também do governo? Então, o governo pressiona muito em cima de números. Ontem nós estivemos no gabinete do senador Tasso Gereissati, representando o BDP, estava a doutora Thais Riedel também, o pessoal da AB do Rio Grande do Sul, e conversando com eles sempre vinha aquela preocupação de, deixa eu perguntar para o governo qual vai ser o impacto disso, deixa eu perguntar para o governo qual vai ser o impacto econômico daquilo. Temos que preocupar agora no direito. O direito está sendo ameaçado. Pessoas, como disse o senador Paulo Paim, que trabalham expostas a agentes nocivos, perigosos em especial, estão perdendo o seu direito. Seguranças armados, vigilantes, que vivem todos os dias também sobre o risco, estão perdendo o seu direito, porque está sendo suprimida a periculosidade da proteção da aposentadoria especial. Além disso, temos o cálculo. Não adianta eu reduzir o valor médio dos benefícios em uma reforma previdenciária se esse valor médio vai subtrair receita dos municípios, dos estados, vai retirar riqueza da circulação do estado. Então, como que qualquer empresa pode ver o Brasil como economicamente estável se ela não tem para quem vender? As pessoas não têm como comprar. É aí que está a questão. A reforma da Previdência tinha que vir antes, precedida de uma reforma tributária. Depois da reforma tributária, faça a reforma da Previdência, num texto único, conciso e seguro juridicamente para a sociedade. Do contrário, que é o que nós estamos vendo, vai chover de judicialização, porque esse texto aprovado é muito aberto, tá? E a advocacia tem essa preocupação. Nós, advogados, temos a preocupação de defender o direito do povo. E estamos aqui na casa, como advogados previdenciários, para tentar fazer um texto único. Mas não é isso que nós estamos conseguindo. Infelizmente, a judicialização vai ser o meio para que a sociedade possa atingir o maior significado de direito, que é a justiça, o equilíbrio e o bem-estar social. Ok, Diego, já voltamos a conversar. E vamos voltar agora com a repórter Dinalva Ferreira, que está com o senador Marcos Duval. Dinalva?
Oi, André. Então, eu vou conversar com o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo. Ele apresentou 14 emendas ao texto do senador Tasso Gereissati. Bom dia, senador. O senhor faz sugestões em que sentido, senador? Então, são sugestões na área da segurança pública, dos profissionais da área da segurança pública, que eles estão solicitando uma equiparação junto aos militares das Forças Armadas. São condições de trabalho adversas, bem diferentes de todos que seguem a CLT. Então, nós estamos atendendo essa demanda deles. A reforma da Previdência ela é necessária. O texto não é o ideal. Nós gostaríamos que esse texto pudesse ser ainda mais debatido, né? Ainda mais aperfeiçoado. Mas a gente tem que, na verdade, como a gente fala, né? Trocar o pneu com o carro andando. O país ele está numa situação muito delicada, ele precisa ser destravado. Tenho recebido muitos investidores internacionais que disseram que assim que isso for aprovado, vão começar a trazer recursos para o Brasil, então isso vai causar um impacto favorável de emprego e renda. Então, tem outros fatores que favorecem, mas o texto em si ele precisa ser melhorado. Agora, incluir muitas mudanças em uma PEC paralela. O senhor acha que isso é bom? Isso não corre o risco dessa PEC não ser aprovada? Muitos senadores têm dito que, de oposição, eles têm dito que essa PEC corre o risco de não ser aprovada. Então, essa PEC paralela, a espinha dorsal principal é a inclusão, né, dos estados e municípios, mas estão se incluindo outras pautas. Agora, isso que sim, corre o risco de não ser aprovado. Mas uma coisa que eu questiono da oposição é de ser oposição por ser oposição. Nós temos que pensar que essa aeronave, que é o Brasil, já levantou voo e nós precisamos ajudar, não fazer com que ela caia, que essa aeronave caia. Então, eu faço de tudo, mesmo discordando de algumas posições do governo, mas eu faço de tudo para ajudar, para que a gente não tenha um prejuízo ainda maior ou tenha uma situação política delicada, que o Brasil volte a se prejudicar por conta disso. Essa posição do senhor é favorável à PEC, com algumas mudanças, claro. É a posição do partido, do Podemos? O Podemos não se colocou ainda para todos qual a posição, mas como ele sempre segue numa forma bem democrática, vai deixar que cada senador faça a sua decisão. Senador, essa reunião de hoje ela deve se estender. A senadora Simone Tebet já disse que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. O senhor está preparado para essa maratona? Então, nós estamos preparados. Ontem tivemos um fato, até o Cid, né, acabou desmaiando lá no plenário. Então, a sociedade não consegue ainda mensurar a nossa dedicação, nosso empenho aqui, né? Muito empenho, muita dedicação, muito trabalho, mas a gente está fazendo isso porque a gente precisa entregar um Brasil melhor. Senador, muito obrigada, um bom dia. Voltamos ao estúdio com você, André. Obrigado, Dinalva. Um acordo para incluir estados e municípios na reforma da Previdência foi tema de alguns encontros do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com governadores do Nordeste e de outros estados brasileiros, mesmo antes da proposta chegar ao Senado. O desequilíbrio fiscal dos estados tem a ver com o desequilíbrio da Previdência dos estados. O grande déficit hoje de todos os estados brasileiros chama-se Previdência. Qual é o sentido que tem os estados apoiarem uma reforma que resolve 10% do problema da Previdência? Então, eu acho que pensando no Brasil, nós temos desde o início defendido a importância de termos uma reforma para valer na Previdência. Agora, ela só é para valer se ela apontar uma solução para o déficit, para que a gente tenha as condições de um dinheiro certo para pagar aposentado e pensionista e, com isso, aliviar as condições de recursos para o equilíbrio fiscal, para investimentos, que é o que o Brasil precisa. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, explicou que se a PEC paralela for aprovada, ela se transforma automaticamente em uma PEC da comissão e vai direto à análise do plenário. É como se ela tivesse passado 30 dias pela CCJ. E aí ela já vem para o plenário, contando o tempo de interstício, 5 sessões de discussão. Isso é regimental, isso já tem, segundo a consultoria, outras informações, até porque, lembrando, na CCJ o prazo máximo é de 30 dias. Só que vai para plenário, pode e provavelmente vai receber emendas, depois ela já volta para a CCJ, para que em 48 horas, 5 dias, uma semana, o tempo que os senadores acharem necessários, possamos estar votando essas emendas acrescentadas antes de ir para o primeiro turno no plenário.
A decisão de dar celeridade à tramitação da PEC paralela da reforma da Previdência foi tomada pelos presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia em acordo fechado durante um café da manhã na residência oficial do Senado na última quinta-feira. O relator da reforma, senador Tasso Gereissati, também participou da reunião. Eu acho que foi uma reunião muito importante porque nós definimos aqui o que já estava conversado do acordo entre o presidente Davi e o presidente Rodrigo Maia de que a PEC paralela sendo passada no Senado seja a prioridade absoluta na Câmara. Ou seja, nós vamos ter quase que uma continuidade da votação da PEC paralela no Senado e na Câmara, o que dá tranquilidade que isso vai ser votado de uma maneira célere até o fim do ano. Acredito que da forma como o senador Tasso colocou no texto a questão dos estados e municípios facilita muito a nossa vida, porque eles terão que, por lei ordinária, aprovar nas suas assembleias, o que vai mostrar um engajamento, né, de forma transparente dos governadores e dos seus deputados. Uma reforma que possa equilibrar as contas dos estados e dar tranquilidade para que a gente possa virar essa página do equilíbrio fiscal, avançar na reforma tributária, avançar no Pacto Federativo, que é importante fazermos isso para descentralizarmos os recursos e darmos condições dos estados cumprirem com as suas obrigações, os municípios também, e poder fazer esse conjunto de reformas a partir da reforma da nova Previdência. Aqui com a gente, Diego Cheruli, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Diego, o Senado quer, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, por que então essa desconfiança em relação à PEC paralela na Câmara? Bom, eles têm que entender que a posição pessoal deles não é a posição do povo, não é a posição da sociedade, não é a posição dos juristas. Eles estão aprovando o direito e não adianta aprovar o direito de acordo com funções ou vontades pessoais. Na Câmara, hoje, a maioria dos deputados não aceita uma PEC paralela. Deveria ser feito um documento, um instrumento único que fosse votado de uma vez só, com todas as alterações de uma vez só. Como disse o senador mais cedo aqui, a questão da PEC paralela nada mais é do que o reconhecimento de um erro, mas mesmo assim eu vou aprová-la e vou pegar uma PEC paralela para tentar consertar esse erro. E na tentativa de consertar esse erro surgem problemas jurídicos graves, inclusive o lapso temporal entre uma norma e outra. Essa questão citada pela senadora Simone Tebet de tentar já aprovar a PEC paralela a qualquer custo, de querer passá-la em assodado na CCJ, sem ter dado tempo para discussão, sem ter dado tempo para emendas. Não foi aberto prazo para a emenda da PEC paralela, então tudo isso vai levar a uma grande conturbação e provavelmente deputados irão querer avocar à Câmara o texto, porque houveram alterações significativas no texto e a minha maior preocupação enquanto jurista é cadê a legitimidade dessa norma, que nós sabemos, a PEC principal, que nós sabemos que não está perfeita. Ok, Diego, já voltamos a conversar. O Senado Notícias preparou uma série sobre os principais pontos da reforma da Previdência. Na primeira reportagem que você acompanha agora, nós falamos sobre uma das grandes mudanças que estão na proposta, o valor da contribuição ao INSS do trabalhador do setor privado. Veja como este ponto está no texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que está sendo analisado pelos senadores. Como ficará a contribuição dos trabalhadores para o INSS? O desconto em folha ao INSS é uma contribuição para ajudar no pagamento das aposentadorias. O valor repassado depende da faixa salarial. Hoje são 3, com alíquotas que vão de 8% a 11%. Quem recebe acima do teto do INSS contribui por mês com 11% apenas sobre os R$ 5.839,45. Com a proposta, a tabela ganha uma faixa a mais, com mudanças nos valores e nas alíquotas. E, em vez de incidirem sobre o salário todo, os percentuais serão calculados sobre a parcela que se enquadra em cada nível, resultando em alíquotas efetivas. Por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.800 não pagará 9% sobre todo o salário, e sim 7,5% sobre R$ 998
mais 9% sobre R$ 802. O relatório preliminar da reforma da Previdência foi lido na Comissão de Constituição e Justiça há exatamente uma semana. Um acordo permitiu dispensar o prazo mínimo regimental de 48 horas para que o relator, senador Tasso Gereissati, fizesse a leitura do texto. Esta reforma, por mais ampla que possa ser considerada, não irá zerar o déficit previdenciário. A reforma terá como efeito apenas a atenuação do crescimento do déficit. Ele gastou quase 3 horas para detalhar o documento, que tem 58 páginas, e trouxe mudanças em relação à proposta que veio da Câmara. Diego, você falava ainda há pouco para a gente sobre essa maioria na Câmara contrária à PEC paralela, ou seja, há outras mudanças no texto da reforma da Previdência. Agora, se aprovada aqui no Senado, só vai restar à oposição, aos críticos da reforma da Previdência, lutar por isso. Exatamente. Tem que lembrar uma situação. Aprovada a PEC paralela aqui, por mais que seja um arrepio do direito, aprovada uma PEC paralela, essa PEC obrigatoriamente vai para a Câmara. A PEC principal vai ser promulgada aqui pelo próprio Senado e a PEC paralela vai para a Câmara. Ela tem que voltar porque lá vai ser a casa revisora. E aí que vai estar a situação de instabilidade jurídica, porque na Câmara todas as injustiças que algumas pessoas dizem existir no texto principal serão rediscutidas nessa PEC paralela por meio de emendas, vai crescer texto, essa PEC paralela vai ser amplamente discutida por todos os lados na Câmara. E havendo alteração na Câmara, ela vai voltar para o Senado de novo. Então, veja, não vai ser nada rápido, não vai ser nada urgente. Eles podem tentar acelerar o máximo possível esse processo legislativo, mas discussões virão. E ainda há aquela preocupação na Câmara de alguns deputados do impacto da sociedade ao, de fato, sentir que essas novas normas vão atingi-los, como, por exemplo, a questão da contribuição. Nós queremos, nessa reforma, extinguir privilégios, que é o que se fala. Ao mesmo tempo, nós reduzimos a contribuição de quem ganha menos e aumentamos a contribuição de quem ganha mais. E, ao mesmo tempo, retiramos de quem ganha mais e mantemos de quem ganha menos. Essas pessoas que ganham mais, essas pessoas que contribuem com mais, que ajudam mais o sistema solidário, estão sendo muito mais prejudicadas de uma forma injusta, porque elas estão pagando, elas estão contribuindo. Então, como que nós vamos olhar para essas pessoas? Isso tudo vai ser rediscutido na PEC paralela na Câmara. Ok, Diego, nós já voltamos a conversar, mas vamos agora de novo com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva? Então, André, eu converso agora com o senador Eduardo Braga. Senador, bom dia. Qual a expectativa do senhor com a votação dessa proposta? O senhor fez algumas emendas? Que tipo de sugestão o senhor está dando? Bem, primeiro nós vamos votar o relatório do senador Tasso, que trata da PEC que veio da Câmara dos Deputados. Nesta PEC, o MDB apresentou 2 emendas. Uma que garantirá para pensão por morte, no mínimo, um salário mínimo, independentemente de renda formal. Ou seja, nenhuma pensão será menor do que um salário mínimo. Em qualquer situação? Em qualquer situação. Esta é uma emenda que ele acatou, inclusive. Uma emenda que está acatada, inclusive, pelo eminente senador Tasso Gereissati. A segunda emenda trata daqueles trabalhadores de baixa renda e da informalidade e que também trabalham em serviços, às vezes, residenciais, domésticos, etc. Nós estamos fazendo uma emenda, o senador Renan, inclusive, é o autor, apoiado pelo MDB, no artigo 201, no parágrafo 12, que torna obrigatório aquilo que era uma possibilidade, passa a ser uma obrigação da União criar um sistema previdenciário em que, proporcionalmente, cada um dos trabalhadores de baixa renda ou da informalidade possam ter a condição de contribuir para a Previdência e passar a ter, portanto, o direito de ter uma aposentadoria. É muito importante dizer isso porque, segundo levantamentos, apenas 47% dos trabalhadores conseguem comprovar por ano 5 meses de trabalho e de contribuição para a Previdência. Portanto, uma emenda que garante
de que a pensão por morte não será inferior ao salário mínimo em nenhuma hipótese, e a outra que garantirá, com contribuições proporcionais aos trabalhadores de baixa renda, da informalidade e também da área doméstica, que possam ter o direito à previdência. Incluir essas categorias no regime geral. Eu acho que é uma emenda que o senador Tasso também está acatando. É uma emenda que o senador Tasso também está acatando. Eram as duas emendas que o MDB estava defendendo, ambas, uma de redação e a outra de supressão, que, portanto, não impedem de que a PEC possa ser promulgada. O Brasil precisa da reforma da Previdência, mas é preciso ter essa calibragem em relação aos impactos sociais. Só rapidinho, senador, incluir outras mudanças na PEC paralela, o senhor acha que foi uma boa opção? Acho que sim, acho que é uma tentativa nossa. No sistema bicameral é importante que a Câmara possa compreender o papel que o Senado tem junto ao Pacto Federativo e junto à Federação, e sem dúvida nenhuma estados e municípios são responsáveis por uma dívida previdenciária da ordem de 350 bilhões de reais. Tá certo, senador, muito obrigada. Voltamos com você, André. Obrigado, Edinalva. Quem também está acompanhando essa movimentação no dia de hoje é a repórter Isabela Dutra, com quem vamos conversar agora. Isabela. Olá, André. Eu vou conversar com o senador Flávio Arnes. O senador é suplente da Comissão de Constituição e Justiça, mas também quis apresentar emendas. Ele apresentou 15 emendas que vão ser, na verdade, apresentadas pelos titulares. Senador, quais são as suas propostas? Na verdade, várias propostas são importantes. Uma delas é em relação à aposentadoria, seja pelo regime geral ou pelo serviço próprio, da família que tem um filho com deficiência. Então, nós consideramos muito importante que essa pensão, no caso, seja quando o pai morre ou a mãe morre, seja considerada como 100% do valor. Ao mesmo tempo, famílias que têm filhos de um segundo casamento ou curatelados, os pais morrem, filho único, e o tio vai cuidar desse filho, para que ele tenha toda a garantia também assegurada. Também regras de transição mais suaves, né? Porque a pessoa está prestes a se aposentar e já entra de imediato num novo sistema e nem tem mais tempo de vida para se reorganizar. E uma outra coisa importante é você não considerar na aposentadoria toda a média salarial da vida de 100%, mas como estava antes, de 80%, e ser uma coisa gradativa até chegar no 100%. Então, há várias emendas que tornariam a PEC muito mais justa, muito mais adequada, sintonizada com a sociedade, e a gente espera que o relator, que é muito sensível a tudo isso, acolha várias delas. O senhor acredita que isso deve entrar, essas mudanças podem entrar ainda na PEC principal, ou sua expectativa já é em relação à PEC paralela, a chamada PEC paralela? Tudo isso que eu falei e mencionei como alternativas, o relator, inclusive, a pedido nosso e de outros senadores, tirou tudo aquilo que se relacionava ao BPC, o benefício da prestação continuada. E tudo que eu mencionei são emendas supressivas, ou seja, retirar aspectos do texto para que possa ser aprovado o texto sem essas partes. E, inclusive, na supressão, a gente indica alguma coisa que possa ser tirada do texto e colocado de uma maneira diferente na PEC paralela. Então, hoje, todas as emendas são supressivas para que o texto continue tramitando, mas sem essas coisas e tornando o texto mais justo, mais adequado, né? A pessoa se prepara a vida toda para se aposentar e, de repente, chega lá nos 60 anos, 65 anos e mudam-se as regras todas. Eu digo, isso é uma absoluta injustiça com as pessoas, com servidores, o regime próprio, o regime geral da Previdência. E a gente pode aprimorar esse texto para estar sintonizado, senão nós vamos empobrecer sobremaneira o povo brasileiro. Nós vamos ter uma crise pela pobreza, principalmente dos mais pobres. E isso não pode acontecer. Tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. André. Obrigado, Isabela.
E faltando menos de um minuto, nós estamos aqui no estúdio com Diego Cheruli, que é especialista em direito previdenciário. Mas vamos ver um pouco como é que está a movimentação lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, vemos que ainda está, os senadores ainda estão chegando, a presidente Simone Tebet não está na sala e, sim, já são 9 horas e dentro de mais alguns instantes é possível, então, que ela chegue e dê início à reunião. Faça a abertura da reunião como ela prometeu, de começar às 9 horas, sem saber quando que vai terminar, porque vai ser um dia de muito debate na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver agora um resumo das 6 audiências públicas para debater a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Foram mais de 60 convidados ouvidos pelos senadores. Todos os debates promovidos pela CCJ somaram mais de 25 horas. A primeira audiência pública para discutir a reforma da Previdência foi na terça-feira, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Rogério Marinho, secretário de Previdência do Ministério da Economia, disse que o atual sistema é injusto e insustentável. Então, hoje eu afirmo que o sistema é injusto porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Marinho rebateu as críticas de que a reforma atinge principalmente os mais pobres. Nós imputamos aos mais bem-aquinhoados 11 vezes mais do que imputamos para os menos bem-aquinhoados. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu que a reforma é necessária por questões demográficas para tornar o sistema mais justo e por razões fiscais. É preciso ajustar o tempo mínimo de contribuição para 15 anos para todo mundo e permitir que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição. E também, que se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha um bônus por isso. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é pensão, no mínimo, é de um salário mínimo. O representante dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal justificou a necessidade de incluir os estados na reforma. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, porque a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. O segundo debate do dia foi sobre as novas regras da Previdência para profissionais da segurança pública. Eles disseram que não dá para comparar a rotina de um policial brasileiro com o dia a dia de policiais no resto do mundo. Ah, mas a Noruega prevê 57 anos de idade mínima. Espera aí. País com segunda maior renda per capita do mundo. Índice de desenvolvimento humano entre os 3 maiores do mundo. Tirando o atentado terrorista que houve, né, daquele extremista de direita que matou 87, aquela tragédia, sinceramente, não se matava um policial há mais de 20 anos na Noruega. Os convidados também afirmaram que os policiais não foram privilegiados no texto atual da reforma e exigem compensação do Estado por conta da natureza da atividade que exercem. O que há são direitos compensatórios. Se você faz um juramento de defender a sociedade entregando a sua vida, isso é nada? Não tem nenhuma compensação de direitos? O representante do Ministério da Economia reconheceu que os policiais devem ter tratamento diferenciado, mas afirmou que a proposta de reforma da Previdência já atende a essa demanda. Enquanto os demais servidores irão se aposentar, os homens aos 65 anos de idade, e as mulheres aos 62 anos de idade, policiais e agentes penitenciários poderão se aposentar, mesmo na regra definitiva, com 55 anos de idade. A terceira reunião aconteceu na manhã da última quarta-feira. Dessa vez, a audiência pública ocorreu a pedido de senadores do PT. Para o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, reduzir benefícios como prevê a PEC vai agravar ainda mais a crise econômica e ampliar a desigualdade social. É aceitável que este povo mais pobre, que a ele caiba sustentar este ajuste fiscal em nome do quê? De reduzir a capacidade de consumo do mercado interno? De reduzir o consumo nas cidades, nos municípios, retirando renda direta, que dinamiza a economia? O Brasil abriu mão de 925 bilhões de reais
destinados à Seguridade Social, dentre PIS, COFINS, PASEP, contribuição sobre lotéricos, contribuição sobre lucro líquido, etc. No mesmo dia, estiveram aqui na mesa da CCJ outros representantes de movimentos sindicais. Nós, enquanto camponeses, a gente contribui com 2,3% da produção que a gente vende. Mas o agronegócio, por exemplo, ele é isento na balança comercial para competição lá fora. Então, tem outros meios que está devendo, outros setores que devem e que se passa, não se vê. Não se quer enfrentar, de fato, os principais devedores desse país. Se esse ministro da Economia pensa em gerar renda, a gente está dizendo que o que mais gera renda, especialmente manutenção da economia nos pequenos municípios, são os benefícios da Previdência. Na quinta-feira foram debatidos os pedidos de regras especiais para as categorias expostas a risco, como é o caso das pessoas que trabalham em minas de carvão. A cada 33 metros, a temperatura aumenta em 1 grau. Então, se eu tenho 330 metros de cobertura, então eu tenho mais 10 graus além da temperatura normal e a umidade ela chega a 100%. Então, a sensação térmica no subsolo é muito diferente do que a que nós temos aqui. Do ponto de vista de onerar o regime geral, 4 mil trabalhadores, não vai fazer a diferença do ponto de vista para resolver problema de caixa do governo. Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. Trabalhadores da área de educação também defenderam a importância de manter a aposentadoria especial para o magistério. Não estamos mais falando de aposentadoria especial para o magistério. E também estamos deixando de considerar todas as especificidades dessa categoria. Na última audiência pública da semana, foi a vez de advogados discutirem a viabilidade constitucional do texto. O Senado, ele tem, assim, obrigação de rever, talvez, algumas falhas, ou talvez não, algumas falhas e muitas, que passaram pela Câmara de Deputados e podem ser modificadas nesse plenário, que podem ser modificadas pelo Senado e se fazer cumprir alguns ditames, alguns direitos fundamentais previstos na Constituição que não podem ser violados porque são cláusulas pétreas, são garantias constitucionais. O objetivo da reforma qual é? Reduzir gastos da Previdência Social, que não me parece uma premissa adequada. Quais são os meios que estão sendo utilizados? Elevar o tempo de contribuição, elevar a idade e reduzir os valores dos benefícios. Nós estamos partindo de elementos objetivos e esquecendo de uma série de outras questões. O que está faltando? Uma contrapartida do Estado, no sentido de dar novas perspectivas ao país. 9h07 da manhã, nós temos imagens da Comissão de Constituição e Justiça. Vocês estão vendo aí a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, já chegou. Já há quórum para abrir, mas o relator, o senador Tasso Gereissati, ainda não chegou à sala da comissão. Lembrando que são mais de 500 emendas ao texto que ele está relatando, ao relatório dele, e a expectativa é de que a qualquer momento, então, ele possa chegar e possa ter início a reunião na Comissão de Constituição e Justiça, que a senadora já tinha falado que queria abrir às 9 horas, mas estamos aguardando. Aqui no estúdio, nós estamos com o Diego Cheruli, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E aí, Diego, como é que ficamos? Pois é, ficamos na expectativa, né? Ficamos na expectativa de alterações, de que a comissão seja iluminada para que tome os caminhos corretos para o nosso país. Não é correto, economicamente estável, nem juridicamente estável, que se aprove uma PEC paralela. O correto que a sociedade clama é por estabilidade jurídica. A sociedade não é contra a reforma da Previdência. Nós somos a favor de uma reforma que nos traga segurança, que nos traga confiança legítima no Estado. É preciso o cidadão confiar no Estado para que essa relação mútua se floresça, se estabeleça, cresça, como acontece nos estados que nós gostamos de utilizar como referência, que é o Estado norte-americano, o Estado alemão. A Alemanha e os Estados Unidos da Europa. Mas todos os problemas que houveram envolvendo a Alemanha, eles sempre cresceram, eles sempre floresceram economicamente. E o Brasil vai sempre na contramão disso, desincentivando a confiança, gerando insegurança
E é isso que nós precisamos nesse momento do Senado, que gere confiança. E não há como gerar confiança aprovando um projeto que eles mesmos confessam estar equivocado. Diego, você falava para mim ainda há pouco que o fato de só se aprovar emendas supressivas não precisaria que o texto voltasse à Câmara e aqui se encerraria a reforma da Previdência com a promulgação da emenda. Mas a gente tem que lembrar que até senadores da base governista apresentaram emendas que podem modificar, e isso pode ser que leve o texto, então, para a Câmara para uma nova discussão. É verdade, é verdade. O processo legislativo constitucional, ele é bem claro. Inclusive, nós estávamos conversando aqui antes sobre como que estuda para concurso público, etc. O que a gente aprende? E nessa situação é o seguinte: o processo legislativo determina que qualquer alteração tem que voltar para a Câmara, porque o sistema é bicameral. Eles devem confluir em ideias e num texto único, né? Mas o que nós vemos aqui no Senado é uma consulta de situações anteriores, onde se permitiu que supressões e emendas de redação não precisem voltar. A emenda de redação realmente está no regimento interno, a supressão não. Agora, essa consulta ela é bem clara, só não volta se a supressão não alterar o conteúdo, mas na nossa opinião de jurista já alterou, ao excluir o BPC e ao estabelecer critérios diferenciados ali, como veio nas emendas de redação e supressivas do relator. Ou seja, há a possibilidade de questionamento jurídico de todo jeito, né? De todo jeito, de toda forma, e será discutida. Diego, muito obrigado pela sua presença, mas a reunião começou agora e nós vamos transmitir ao vivo. Sexta legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 49ª reunião ordinária, 50ª e 51ª reuniões extraordinárias. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Senhor presidente, eu gostaria da leitura da ata.